Senhoras e senhores, bom dia a todos. Declaro aberta a sessão presencial da audiência pública número 38/2015 e registro aqui que a Agência Nacional de Energia Elétrica tem grande satisfação em recebê-los para participar e contribuir com essa audiência, que tem um objetivo específico. Primeiro, é esclarecer para os senhores, para toda a sociedade, os termos que estão sendo empregados na minuta, né, que vai vir a ser o aditivo contratual de prorrogação dos contratos de concessão. E esses contratos de concessão das distribuidoras que estamos tratando são aqueles que estão mencionados no decreto 8461, o decreto recente de 2 de junho de 2015. Então, o nosso universo de atuação são 44 contratos de concessão e distribuição, assim divididos, 36 com vencimentos no dia 7 de julho de 2015, eminente, e nesse rol das 36 estão praticamente as distribuidoras do Grupo Eletrobras, aqui eu cito a Amazonas, temos a CELG, temos a SEB de Brasília, e tem as 3 grandes distribuidoras do sul do Brasil, a CE, a Celesc e a Copel. No dia 30 de novembro de 2015, ainda esse ano, tem mais 2. Estamos tratando aqui da concessão da CEA e da SER. Essas 2 empresas, elas atuam sem contrato de concessão firmado. Então, temos um universo de 38 empresas. Em 2016, são 5 contratos de concessão, mais 2 empresas, é o DEME e a CEMIG, só que a CEMIG tem 4 contratos de concessão. E em 2017 tem uma, que é a Muxfel, do Rio Grande do Sul. Então esse é o universo da nossa audiência pública. Bom, a mesa dessa nossa audiência pública, ela está assim composta por mim, eu sou o André Peptoni da Nóbrega, diretor da ANEEL. Tenho aqui à minha direita o Ivo, superintendente de concessão, permissão e autorização de transmissão da ANEEL, da SCT. Temos o Júlio César, à minha esquerda, superintendente de regulação econômicas e estudos de mercado, da SRM. Temos o Hugo Lamin, que é assessor da Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição. Doutor Antônio Araújo, superintendente de Fiscalização Econômico-Financeira da SFF. O procurador-geral da ANEEL, Ricardo Brandão, e secretaria à mesa, a Josiane Aguiar. Mais uma vez, pessoal, eu faço questão de registrar a importância desse momento para a Agência Nacional de Energia Elétrica. A realização dessa audiência pública, por meio de eventos como esse, nós obtemos subsídios e informações adicionais para aprimorar os nossos atos regulamentares. E esse ato, diferente de uma resolução normativa, das quais estamos acostumados a fazer audiência pública, que a qualquer momento a diretoria da ANEEL pode intervir e alterar, esse ato não. Esse ato, uma vez assinado, ele vai ser pactuado por 30 anos. Claro que pode haver aditivos, mas é um processo muito mais rígido, digamos assim, a sua alteração. Então, tem essa peculiar distinção de um processo normal, o que aumenta, né, a responsabilidade aqui dessa discussão e dos termos que vão ser pactuados. Então, o decreto, oriundo do Poder Concedente, de 2 de junho de 2015, o decreto 8461, ele que traz as balizas da prorrogação de concessão de distribuição de energia. E no universo é daquelas empresas que falei, todas elas estão vinculadas ao artigo 7º da Lei 12.783, de 2013, e o artigo 4b da Lei 9074, de 95. Então, esse que é o universo da prorrogação. E o decreto 8461, ele prevê a possibilidade, então, do Ministério de Minas e Energia prorrogar essas concessões de distribuição de energia elétrica por um período de 30 anos e atrela essa faculdade a alguns critérios. É o critério de eficiência com relação à qualidade de serviço prestado, o primeiro. O segundo,
critério é a eficiência em relação à gestão econômica e financeira. O terceiro critério trata-se da racionalidade operacional e econômica. E o quarto critério da modicidade tarifária. São esses, então, a nossa situação de contorno. E o decreto também, ele já traz a definição do conceito de eficiência em duas vertentes. A qualidade do serviço prestado e a gestão econômica e financeira da concessão. Então, ambas podem ser alcançadas, de acordo com os termos do decreto, num período de 5 anos, contado a partir do ano civil subsequente à data de celebração do contrato de concessão ou termo aditivo. Então, para aqueles que vencem em 2005, o ano 1 já é 2016. E considera-se também que a norma que a ANEEL vai editar e que estamos aqui discutindo, vou refrisar o que pontuei na abertura dessa audiência pública. Ela deve observar alguns princípios, e esses princípios devem ser refletidos e devem ser carreados para a minuta do contrato de concessão que é a atribuição da ANEEL elaborar. E aqui eu ressalto 3 deles. O princípio da eficiência, em que entendemos que o contrato de concessão não deve aumentar indevidamente custos de transação. Outro princípio fundamental, o princípio da equidade, onde o contrato de concessão deve equilibrar o interesse de todas as concessionárias de distribuição do setor elétrico, incluindo as grandes e as pequenas, aquelas com mercados próprios inferiores a 500 gigawatts-hora ano, nos termos estabelecidos pelo decreto emanado do poder concedente. E o principal, a regulamentação e seus termos, ela não pode ser discriminatória. E o último princípio que eu gostaria de frisar é o da isonomia, ou seja, o contrato de concessão deve levar em consideração questões práticas, tornando a regulamentação proporcional à escala. E cabe à ANEEL, então, diante de ter esse desafio de redigir a minuta do contrato de concessão, ou então do termo aditivo, que contemple todas essas condições e respeite todas essas balizas estabelecidas pelo decreto. E assim atuando, as áreas técnicas da agência, parte delas representadas aqui na mesa, propuseram, então, a minuta de um termo aditivo ao contrato de concessão. E essa minuta que estamos discutindo, ela tem algumas cláusulas, e eu vou pontuar o que a gente coloca, o que merece destaque. Então, chama atenção para a cláusula 7ª, que é a cláusula da sustentabilidade econômica e financeira, que obriga as concessionárias a preservarem, durante toda a concessão, a condição de sustentabilidade mínima na gestão de custo, despesa, endividamento, dentre outros. Temos a cláusula 8ª, que é a novidade, que trata da governança corporativa e transparência, e que firma parâmetros mínimos a serem observados, então, pelas distribuidoras que pretendem ter a concessão prorrogada. Temos a cláusula 13ª, que trata dos compromissos do controlador societário e que prevê novas obrigações aos controladores. E aqui a gente pode citar como novas obrigações a questão do aporte de capital, se necessário, isso tudo para preservar a sustentabilidade econômica e financeira da concessão. E destaco também, senhores, a cláusula 18ª, que traz as condições de prorrogação condicionada. E todas essas cláusulas, elas concedem ao regulador ferramentas novas. E para que isso? Para assegurar a adequada prestação do serviço público de distribuição. E ressalta-se que essas concessionárias, já agora com condições mínimas de sustentabilidade, tendo em vista a observância dessas cláusulas, elas terão essas condições mínimas de sustentabilidade, governança, de transparência, e assim terá preservada a sua liberdade para gerir o seu negócio, que é a concessão da distribuição de energia elétrica. Sobre a modernização das instalações, que é algo que está na pauta e a sociedade brasileira e os consumidores de energia exigem, foi incluída, então, uma cláusula 2ª que trata das condições de prestação de serviço público
a obrigação de a concessionária adotar as melhores práticas setoriais, a melhor tecnologia, no que diz respeito à operação, à manutenção, ao planejamento do sistema elétrico e à modernização de suas instalações. Incluído nesse item, então, o planejamento, a obrigação de atender às disposições do planejamento, da expansão e da operação do setor elétrico, sob responsabilidade do poder concedente. E a minuta do contrato de concessão, que vamos debater hoje, prevê também o aprimoramento e a atualização de demais cláusulas do contrato, com a inclusão de outras, ou seja, em relação ao contrato que era vigente, né? E tudo isso sempre com foco em incentivo à eficiência energética. E sobre as inovações e aprimoramentos, eu destaco alguns pontos aqui. Então, o primeiro diz respeito à parcela B. A parcela B dos reajustes, ela deixa de sair por diferença, conferindo maior previsibilidade. Essa é uma inovação, um aprimoramento relevante que fizemos. A segunda é a possibilidade de compartilhamento de outras receitas em revisões e reajuste. Outro ponto que merece destaque é a alteração do indexador do IGPM, agora para o IPCA, que já é praticado nas permissionárias por ter uma regulação mais nova. Então, nas cooperativas. Então, agora é o IPCA. Temos que o cálculo do fator X, considerando além dos ganhos de produtividade, também os incentivos à melhoria da qualidade e à eficiência energética, a uniformização do período de revisão, que temos um universo de 3, a grande maioria de 4, algumas de 5, agora vai ser tudo uniformizado em 5 anos. Temos também como inovação a previsão de restrição ao pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, remuneração do acionista, em razão da má qualidade do serviço, ou seja, vai ser respeitado a lei vigente, que tem um patamar mínimo, e apenas com aquelas que têm a qualidade adequada, então terá liberdade de ir além do patamar mínimo da lei. A obrigação de elaboração do plano de manutenção das instalações, inclusive a resolução normativa que trata desse ponto vai ser apreciada na próxima reunião pública da diretoria, dia 7, terça-feira que vem. E também a obrigação de atendimento às metas de universalização, hoje que já está pactuado também no contrato. Bom, acho que seriam esses os principais pontos que eu queria destacar. Nós vamos agora adentrar com mais especificidade nos termos do contrato. E só combinar com vocês o rito aqui da nossa reunião. O que nós estamos propondo na condução dos trabalhos é o seguinte: a ANEEL vai fazer uma apresentação técnica, nós vamos fazer, que deve levar uns 10 minutos cada uma, e nós estamos imaginando fazer 3 apresentações técnicas, que seriam aquelas 3 vertentes, né, que conduziram a elaboração da minuta do contrato. Então, primeiro, na que diz respeito à regulação econômica, a segunda, no que diz respeito à qualidade do serviço, e a terceira apresentação técnica, no que diz respeito à governança. Fim essas apresentações, que devem durar entre 10 e 15 minutos cada uma, é até bom que é uma oportunidade das áreas técnicas apresentarem com mais profundidade e detalhe aos senhores o nosso entendimento. Então, abre-se a palavra à manifestação dos expositores e segue aqui o rito tradicional. Cada um tem 5 minutos. Eu já tenho uma lista aqui que tem 12 expositores, isso já nos leva praticamente 1 hora de exposição. E, findo o período de exposição, se alguém quiser novamente se expressar, tem toda a liberdade, é só se inscrever. Então, acho que o rito é esse. Então, podemos já iniciar aqui as nossas apresentações.